Olá, 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 boa tarde. Deixa eu botar aqui o tema para vocês. Tema de hoje, bem-vindos à live 4 da Maratona do Zero à Venda. Conteúdo. Deixa eu botar aqui. Oi, Marielle, Vani, bem-vindos, vão entrando aí. Deixa eu fixar aqui só o conteúdo, pronto. Tema da live de hoje. Oi, gente, estão me ouvindo? Direitinho? Manda coraçãozinho, manda joinha, manda algum sinal de fumaça aí. Tô fanha. Acho que vocês vão ver minha voz aí hoje. Oi, Lucas. Tô um pouquinho fanha aqui devido à imunidade que tá lá embaixo baixando, né? Mas estamos subindo essa imunidade aí. Vamos sair desse corona. Firmes e fortes. Estão me ouvindo? Não recebi feedback ainda de vocês. Oi, Eliane. Oi, Elaine. Ó, tô melhor, viu? Obrigada, Eliane, por perguntar. Tô melhor sim. Final de semana foi tenso. Deita doença doida, viu? Mas final de semana foi tenso, já acordei bem melhor. Tô bem melhor, fiz outros exames hoje. Guardando sair o resultado, vai dar tudo certo. Só na oração, só na paz no amor. Bora lá. Todo mundo ouvindo, né, gente? Programei para falar aqui com vocês hoje sobre conteúdo, planejamento de conteúdo e os 4 motivos pelos quais o conteúdo de vocês não engaja, não tem interação e principalmente porque que não vende, né? Já que é o objetivo aqui da nossa maratona do Zero à Venda. Então, eu quero trazer para vocês esses 4 erros e quero trazer para vocês alguns passos de como que vocês podem trabalhar melhor o conteúdo de vocês através aqui do Instagram para que vocês possam estar numa evolução contínua, tá? No eterno crescimento aí da empresa de vocês, do marketing, porque esse conteúdo eu defini, né? Ele foi um dos conteúdos mais pedidos durante a semana do marketing, é um dos conteúdos que vocês mais têm dúvida, não é nem sobre o que, vocês me perguntam assim, Lara, o que eu posto, né? Aí vocês querem um peixe. Eu preciso ensinar vocês a pescar, porque senão vocês vão ficar sempre limitados ali nas dicas que a Lara dá sobre que tipos de conteúdo postar. Eu posso falar, eu já falei, né? Já criei várias lives aqui pra vocês, falando sobre vários temas de conteúdos, inclusive a live 35, a live 35 lá no YouTube, é só falando sobre conteúdo. Lá eu dividi com vocês 30 tipos de conteúdos diferentes, além de projetos que vocês podem publicar aqui no perfil de vocês, que vão ajudar vocês até a criar aí uma consistência, uma frequência maior nos conteúdos, que é tão importante para vocês gerarem essa confiança, a conexão dos seguidores com vocês, tá? Eu até tava passando aqui, eu tô vendo várias carinhas aqui dos alunos. Hoje iniciou o desafio de 14 dias com os alunos da nova turma. E aí hoje, durante essa semana, a gente já vai falar com esses alunos aqui sobre a importância da criação de conteúdo, a importância, tudo focado aqui na confiança. O teu seguidor, antes de te pedir um orçamento, o teu seguidor, antes de cogitar te contratar, ele precisa confiar em você. Se ele não te vê, se ele não confia em você, se você não faz posts com frequência, com profissionalismo, ele não vai cogitar te contratar, porque ele vai ficar com medo do que pode acontecer se ele te contratar e você sumir, como você talvez suma aqui no Instagram, sabe? Então, são gatilhos que a gente se forma de maneira automática na nossa mente, de acordo com o que a gente vê, com o que a gente tem de conhecimento daquele escritório, daquela pessoa, daquele profissional. Certo? Então vamos falar sobre esses 4 erros que vocês cometem pra caramba na hora de criar ou projetar um conteúdo pro Instagram, além dos projetos de vocês. E vou dar esses passos aqui, tanto pra feed, quanto pra stories, pra IGTV e pra lives também. Semana passada, eu até na live, acho que foi na live de quarta, eu falei pra vocês sobre um dos medos que vocês têm, né? O medo e travas, assim, coisas que criam uma certa barreira com vocês. E uma das que a gente falou foi o perfeccionismo, né? Ai, meu Deus, o post precisa estar todo bonitinho, precisa estar perfeito. Você nunca acha que aquele post tá tão bom para que você possa postar. E você só vai saber se aquele post tá bom, se ele tá ruim, se aquilo é o que o teu público gosta ou não, publicando, testando.
No marketing, a gente precisa testar as coisas. A gente vai fazer um anúncio, não tem como a gente ter 100% de certeza que aquele anúncio vai dar bom, que aquele anúncio vai converter. A gente precisa colocar os pezinhos na água do mar, sabe? Para experimentar ali se aquele mar tá bom, se a gente pode mergulhar a fundo. Então, tudo precisa de um teste antes, tudo precisa ir com calma de início para que depois desse teste você consiga ir com tudo, né? Enfiar ali, mergulhar naquele mundão daquela estratégia ali. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês, o primeiro problema que eu vejo vocês cometendo na questão dos conteúdos é a comunicação falha. É a comunicação super técnica, nada descomplicada. Quando eu tô analisando, eu tô em período de análise aqui de vários alunos que já estão concluindo o módulo 2 e já aplicaram, e aí eu vou perceber, eu analisando o perfil dessa galera, e quando eu faço análise aqui para vocês também, eu percebo que vocês, a maioria, né, não são todos, mas a grande maioria tem um conteúdo falho, um conteúdo que não conecta, um conteúdo onde todo mundo poderia falar sobre aquele conteúdo daquele jeito que você falou. Que ao publicar uma dica, não tenta personalizar aquela dica com as tuas palavras, não tenta personalizar aquela dica com a tua personalidade, com a personalidade que você quer colocar dentro do teu escritório, com o jeito que você quer que as pessoas vejam você, vejam o teu escritório, não. Pega lá um post de uma dica e aí vai lá e publica do jeito que tá para cumprir tabela. Essa comunicação muitas vezes está muito técnica, essa comunicação muitas vezes não está focada com as palavras ou com o tipo de conteúdo que o teu público-alvo gostaria de ver. O público-alvo que eu vivo falando aqui para vocês, o público-alvo de empresário é um, o público-alvo de jovem é outro, de idoso é outro, de mães é outro, de crianças é outro. Cada público tem uma nuance aí, né? Tem um jeito de se comunicar e você precisa entender muito bem como é que esse público se comporta e qual que é o nível dele de entendimento da arquitetura. Então, muitas vezes você tem clientes aí, vai ser até o tema da live de amanhã, já adiantando aqui pra vocês, muitas vezes vocês têm vários tipos de clientes no perfil, só que vocês só se conectam e só publicam para aquelas pessoas que já estão certas de contratar um arquiteto. Vocês não tentam educar aquele público através de uma linguagem descomplicada e focada no tipo de entendimento dele, para ir educando essa pessoa passinho a passinho naquela escada que eu sempre falo para vocês. Marketing no Instagram e a conversão de seguidor em cliente no Instagram é uma escada, certo? Não adianta você tá aqui no primeiro degrau e tentar pular lá para o topo da escada, porque ele não vai converter. Ele precisa ser educado, ele precisa ser degrau a degrau ali ensinado por você a necessidade de te contratar, a necessidade do teu produto, o que o teu produto, serviço, né, vai fornecer para ele de benefício, o que vai acontecer potencialmente se ele não contratar você, quais são os benefícios e os malefícios da contratação ou da não contratação. Você precisa criar conteúdo sobre isso, mostrando para a pessoa quais que são essas coisas que estão por trás dos bastidores. As pessoas, quando você só posta um projeto ali, a pessoa acha lindo, maravilhoso, mas muitas vezes ela não sabe se aquilo vai funcionar para ela, ela acha que é mais caro do que o que é, ela acha que ela não está no momento certo de contratar um projeto, talvez tenha que esperar mais algum tempo, ela não sabe, por exemplo, que dá para fazer um projeto sem fazer grandes intervenções, sem ter grandes quebra-quebra. Então você precisa entender a tua audiência, para que você saiba que tipos de conteúdo são esses, para que você possa educar a sua audiência, você precisa entender muito bem a sua audiência. E isso você não faz só uma vez, não, você faz sempre. Eu, por exemplo, semana a semana, eu tô conhecendo cada um de vocês aqui, eu tô entendendo cada vez mais o que os arquitetos e os designers têm em relação ao marketing, quais são suas maiores dificuldades, quais são seus maiores medos, quais são seus maiores desafios. E isso vocês têm que entender também dentro do público-alvo de vocês, semana a semana. Vocês vão descobrir isso pesquisando, conversando, falando com eles diariamente e testando mesmo os conteúdos, sabe? Tem que publicar ali para ver se vai funcionar ou não. Publicou uma vez, não teve muita interação naquele post, não teve muito engajamento, tenta uma segunda vez, só que numa abordagem diferente. Tenta uma segunda vez de um jeito mais descomplicado, falando a língua daquele cliente, sabe? Não dá para você desistir de um post, de um tipo de conteúdo com uma vez só de publicado. Esse é o primeiro erro, essa comunicação falha, super técnica, né? Por exemplo, às vezes vocês vão publicar um projeto, aí vocês escrevem lá na legenda do projeto: apartamento de 80 metros quadrados, mármore X utilizado na bancada Y,
no piso isso, a planta colocada é essa, a madeira que a gente colocou foi essa. Então você não tá falando só de coisa técnica. Gente que não tá pronto para comprar de você não vai conseguir engajar com aquele post porque ele não tá preparado para ouvir isso ou para ler isso. Você tem que começar a trabalhar gatilhos emocionais ali que durante aquela legenda, durante aquele post que você fez, você gere interesse pelaquela pessoa, você gere atenção. Tem uma palavra que chama AIDA, que ela fala de atenção, interesse, desejo e ação. Nossa, minhas unhas estão horríveis, né? Preciso de uma acetona. Atenção, interesse, desejo e ação. Quando você segue essa AIDA aqui na ordem, atenção. Primeiro você gera atenção, você faz um post de impacto lá. Aí depois você gera interesse através do conteúdo daquele post, do que você escreveu naquele post ou falou, se foi em vídeo. Aí você começa a gerar desejo. Se essa pessoa já te deu atenção, se o post já estava interessante, ela já começa a sentir desejo pelaquele serviço que você publicou ou pelaquilo que você está falando, certo? E aí depois ela vai partir para ação, se você tiver cumprido as 3 anteriores, tá? Então lembrem-se dessa palavra, AIDA, tá? O segundo motivo pelo qual a comunicação, o conteúdo de vocês é falho e não converte é a falta de foco ou do nicho de mercado, né? O foco é fundamental para que vocês aqui no Instagram ganhem a atenção dessas pessoas. E essas pessoas, ao entrar no perfil de vocês, elas se sintam diretamente, automaticamente identificadas pelo aquele conteúdo, pelaquela fala que você está publicando, sabe? Pelaquilo que você está dizendo. Ela precisa ser impactada por aquilo. E essa falta de foco, eu acho que talvez seja até mais forte do que a comunicação técnica. Às vezes vocês querem se comunicar para todo mundo porque tem medo de perder o projeto de um outro cliente que não é daquele foco que você está dando no teu perfil, né? Então, às vezes você está atendendo poucos clientes, quer atender mais, mas você acredita que dando um foco, escolhendo ali por um nicho, ou escolhendo por um público, escolhendo por algum tipo de projeto, você vai deixar de atender outras pessoas. Quando, na verdade, você já não está atendendo ninguém e está tentando continuar ali aplicando a mesma estratégia que já não está te dando resultado. Então, experimentem mesmo com medo, porque eu sei que dá medo nesse início definir por um nicho de mercado, definir por um foco ali no tipo de cliente que você quer atingir. Eu convido vocês a quebrar esse medo, ou pelo menos a avançar um pouquinho, a testar, experimentar, mesmo com medo, essa definição desse foco para que vocês possam ser vistos como especialistas para aquele público-alvo em potencial para vocês. Aquelas pessoas, ao entrar no perfil, elas precisam entender como que vocês podem ajudá-las e diretamente para elas, sabe? Eu entrar no perfil de uma pessoa agora e eu, por exemplo, sei lá, tô buscando tô com dor na coluna. E aí eu tô buscando aqui uma fisioterapeuta focada em coluna. Se eu entro no perfil de uma fisioterapeuta e ela tá falando sobre gestante, ela já não se conecta comigo, mas tudo bem, as gestantes vão se conectar com ela. Se eu entro no perfil de uma fisioterapeuta e ela tá falando lá que ela é especialista em dores na coluna, eu vou dar toda a minha atenção para aquela pessoa. Se vocês são focados aí em algum tipo de serviço, em algum tipo de projeto, para algum tipo de cliente em específico, e vocês falam isso no perfil de vocês, ao entrar nesse perfil, essa pessoa vai dar muito mais credibilidade, muito mais atenção a você do que ao teu colega que está falando de maneira mais generalista, certo? Então, no mundo online, o ideal é que você dê uma focada. No mundo offline, atenda todo mundo, não negue projeto de ninguém se você tiver com a agenda livre, mas no mundo online, quando você faz isso, vai mais rápido. Eu juro pra vocês que vai mais rápido, eu sei que é uma trava que a gente tem no início, eu também já tive essa trava, acreditem, e aí quando a gente decide experimentar, a gente vê o poder disso. Tá? Gente, a gente tá falando hoje, perguntaram se começou agora. Sim, começou há pouco tempo, 12 aqui mais ou menos a gente começou. Tem uns 15 minutinhos aí. A gente tá falando hoje sobre conteúdo e eu tô trazendo pra vocês aqui as 4 falhas de conteúdo de vocês que pelo tanto de análise que eu já fiz de perfis de alunos e aqui também online com vocês, eu percebo que é onde vocês mais erram. Já falei aqui sobre a comunicação técnica, que é uma comunicação super falha, que acaba não conectando direto com os seguidores de vocês. E isso, inclusive, né, falando no primeiro problema, que a gente já tá no segundo, mas voltando ao primeiro aqui. No primeiro, vocês muitas vezes me falam, Lara, eu tenho mais arquitetos, eu tenho mais designers, eu tenho mais fornecedores no meu perfil do que público com potencial de virar cliente, né, com
com um perfil, com um seguidor, realmente com um perfil de virar potencial cliente. Muitas vezes é por conta desse problema viu? Por essa comunicação técnica que você está tendo. Eu cansei de ver vocês abrindo os stories ali para falar sobre coisas técnicas no perfil de vocês. Cansei de ver, cansei. Vocês vão no Reforma e ao invés de vocês falarem, dar dicas daquela reforma para o público final, para o público que está passando por uma reforma, vocês começam a falar com outros arquitetos e com outros designers e com outros engenheiros. É muito doido isso, né? Às vezes vocês ficam tão imersos na parte técnica do trabalho de vocês, que é fundamental para fazer o projeto dar certo, que aí vocês focam isso também, a comunicação no perfil. E aí quem vai continuar assistindo os stories de vocês, quem vai continuar consumindo o conteúdo de vocês no feed, são os outros arquitetos e designers, porque você está falando na língua deles e não na língua do público final, tá? Fiquem de olho nisso. Aí o 2, né, que é a falta de foco, focar num conteúdo, focar num público aqui é muito importante no mundo online. Tem muito, isso não seria importante se você fosse o único arquiteto na tua cidade. Se você mora numa cidade de interior e você tem, sei lá, outros 2, 3, 4 arquitetos trabalhando na tua cidade como você nem precisa focar a sua comunicação demais. Porque se você fizer um bom conteúdo no Instagram, com certeza, com aplicar técnicas de marketing, você já vai crescer exponencialmente na frente deles aí, você já vai virar referência bem rapidinho, mesmo você sendo recém-formado e eles tendo anos ali de carreira. Agora, se você tá numa cidade onde a concorrência é muito grande, aí você imagina, no Instagram já tem muitos arquitetos, já tem muito designer de interiores, já tem muita gente que talvez faça o que você faz. E aí, se você entra aqui de uma maneira generalista, as pessoas vão dar atenção pra você, por quê? Talvez elas não deem, né? Quando você entra focado ali, elas vão começar a te dar mais atenção, tá? Auricélia, focar muito, por exemplo, em reformas de casas, faz com que eu pegue apenas reformas, ou eu posso, além de focar em algo, falar também de outras coisas. Auricélia, né? Eu acho que é assim que pronuncia o teu nome. Não tem problema você focar num conteúdo, certo? E a base maior desse teu conteúdo ser focada ali, por exemplo, na reforma de casa. Mas não tem problema você, por exemplo, depois falar de fachada, de projetos de varejo. Não tem problema você colocar outros tipos de conteúdos no teu perfil, vez ou outra, desde que a base maior seja dentro desse nicho de mercado escolhido. O nicho, ele não vai te limitar. Ele vai dar foco naquele tipo de projeto que você quer mais pegar, naquele tipo de cliente que você mais quer atrair, mas você também pode permear ali por outros tipos de serviço ou por outros tipos de projeto que você saiba fazer, que você domine fazer e possa compartilhar com essas pessoas também. Eu tenho uma aluna minha, a Mariana Zacanelli. Tá aí, Mari? Me fala. A Mari é focada em projeto infantil. E aí, outro dia, eu acho que foi ela que me mandou, Mari, me corrige se eu estiver errada, acho que foi outro dia que ela me mandou, que chegou pra ela, ela tem pouquíssimos seguidores ainda, ela iniciou o perfil dela de maneira profissional agora, no meio dessa pandemia, então ela ainda está em período de crescimento, de formatação, mas ela já está muito bem posicionada nesse meio. E aí, nesse meio de projetos infantis, que é o foco dela. E aí, ela recebe directs, ela publica lá projetos infantis e tudo mais, e ela recebe directs de pessoas perguntando se ela faz também projetos de outros ambientes, porque ela atrai as mães, né, ela atrai ali o público-alvo para os projetos infantis, mas ela não se limita só a isso. Então, ela atrai o público para fazer, por exemplo, a mãe quer reformar o quartinho do filho dela, mas a mãe também está querendo reformar a sala. Aí a mãe vai lá e pergunta, sabe? Então, ela vai abrindo ali à medida que o nicho é identificado pelo público. O nicho atrai o público, mas não limita a venda. Tá bom? Mariana S. Quiroga. Eu posso postar apenas render ou tenho que ter projetos reais postados? Alguns clientes não finalizam tão bem para uma foto. Pode postar render sim, não tem problema nenhum postar render. Se o render tiver um 3D legal, se tiver bem realista, não tem problema nenhum. Às vezes fica até melhor do que a foto mesmo, porque aí na foto você precisa contratar um fotógrafo, né? Nesse período de pandemia tá tudo um pouco mais limitado. Então pode colocar render sem medo algum. A Vanessa. Oi, Vanessa. Você usa algum aplicativo para organizar e criar os conteúdos? Para criar conteúdo, a gente basicamente usa Canva, câmera de celular, gravando no 4K, né, que é a configuração mais top ali do celular, e de edição, InShot e Adobe Premiere.
certo? Aí a gente programa o conteúdo todo bonitinho no estúdio de criação, Studio Creator, ou no MLabs, tá? Hoje eu estou usando o estúdio de criação. Arquitetura BT, Lara, tem que escrever na bio o nicho de mercado escolhido? Não, você não precisa escolher, por exemplo, atendo mulheres gestantes. Você não precisa escrever isso, tá? Que a gente estava falando de projeto infantil aqui, né? Mas você tem que escrever, você tem que criar uma frase. Eu recomendo que você faça assim. Crie uma frase, eu coloque itens na tua bio ali, na tua descrição, que sejam palavras percebidas como benefício pelo teu público-alvo. E que, de preferência, essas palavras tenham um apelo emocional dentro delas para que essas pessoas se conectem com vocês ali assim que elas lerem, tá? Nath, Romero, eu consigo me limitar a somente uma persona ou posso me comunicar com duas personas? Se essas duas personas estiverem dentro do mesmo público-alvo, Nath, não tem problema, você pode se comunicar com elas. Tá bom? O que vai ser uma premissa para vocês durante esse período de foco no conteúdo é o nicho de mercado. Se o nicho de mercado estiver bem redondinho, trabalhando dentro de um público-alvo só, ótimo, porque todos os tipos de comunicação que você publicar, todos os tipos de posts vão conversar com essas pessoas. Como deixar o celular em 4K? Não sabia que existia essa função. Nos ajustes ou configuração do teu celular. Cada celular aí tem uma configuração, né? Eu uso para gravar o iPhone 11 Pro. Aí ele grava em 4K. No Samsung, eu tenho um Samsung também, ele grava, eu não sei se ele chega a gravar já em 4K, certo? É porque eu sou ruim de nome de telefone. É JS7, esse aqui é o J7 Neo. Mas ele grava numa qualidade bem boa também, eu já publiquei vários vídeos aqui e fica numa qualidade muito parecida com 4K. Deixa eu ver o que mais vocês estão perguntando para eu ir para o terceiro erro da falha do conteúdo que faz o conteúdo de vocês não converter. Me formei recentemente, estou com dificuldades de definir meu público. Alguma dica, Lara? Tânia, quem decide o público é você. Tá? A primeira dica que eu posso te falar é escolha um público que você gosta, escolha um público que você sonha em trabalhar, que tem habilidade em fazer aquilo e que o mercado da tua cidade aí esteja demandando, certo? Para que você consiga se comunicar para esse público e vender. Nem só de sonho se vive, né? Mas geralmente, todos os nichos, pelo menos até hoje, tem um nicho só que é mais difícil de trabalhar, tá? Que os meus alunos chegam pra mim falando, que é mais difícil de trabalhar aqui no Instagram. Mas a esmagadora maioria dá pra trabalhar muito bem aqui no Instagram e atrair muito bem esse público através de bons conteúdos, certo? Mas a premissa é essa, quem escolhe o nicho, quem escolhe o público-alvo que você vai trabalhar é você, não é o nicho que te escolhe. O que é o estúdio de criação que você comentou? Gente, vocês não sabem o que é o estúdio de criação? Vamos lá. Estúdio de criação é uma plataforma nativa do Facebook e Instagram que faz você programar seus posts, tá? Ela é gratuita. Deixa eu ver o que mais. Achei aqui, ó. Não sabia que tinha. Para quem tem iPhone, ajuste câmera, gravar vídeo 4K. Pronto, a Mariana ajudou vocês aí. Tá, vamos lá. Deixa eu falar aqui pra vocês o terceiro item, porque tem muito conteúdo ainda pra eu falar pra vocês, pra que eu consiga encaixar tudo, tá? Terceiro item, então, falta de profissionalismo. E eu preciso dar um tapa aqui na cara de vocês hoje, certo? Falta de profissionalismo é um dos motivos que faz vocês perderem muitos projetos através do Instagram. E quando eu digo falta de profissionalismo, é porque vocês começam a fazer o negócio bem feito, ou nem começam a fazer ele bem feito e depois param, ou não continuam, sabe? É quando vocês começam ali a identificar que precisam estudar marketing, a identificar que precisam profissionalizar os conteúdos, deixar os conteúdos de vocês bem planejados, bem bonitos, fazer feed, fazer stories, programar para fazer lives. E aí vocês começam a fazer isso 1 mês, 2 meses, no terceiro mês vocês morrem na praia, tá? Então preciso dar esse tapa na cara aqui de vocês, esse tapa de luva aqui para que vocês acordem para isso. O resultado no Instagram não vem do dia para noite. Eu não conheço nada que venha tão rápido ou tão fácil quanto o resultado que vem do Instagram, mas nem ele vem do dia para noite e vocês precisam
entender que isso aqui precisa ser trabalhado de maneira profissional. Não adianta vocês começarem a publicar conteúdos e esperar que o seguidor de vocês vire cliente de vocês do dia para noite. Não é assim que funciona. Vocês muito bem sabem que projeto demora um tempo. Muitas vezes as pessoas estão ali acabaram de comprar um apartamento na planta, querem esperar um pouco mais avançar essa obra aí desse edifício para contratar vocês. E estão nesse meio período ajustando, né, escolhendo ali quem que vai ser o arquiteto, quem que vai ser o designer de interiores, que vai fazer aquele projeto para você. Então fiquem ligados nisso. Muitas vezes vocês deixam de atender clientes através do Insta, porque essa pessoa precisa confiar no trabalho de vocês. E essa confiança, como eu estava falando no início da live, muitas vezes é criada pela consistência que você tem. É a pessoa saber que pode contar com o teu post ali todo dia. Ela saber que você vai estar ali. Como eu, por exemplo, tô aqui doente aparecendo para vocês. É esse comprometimento que vocês sabem que vai dar certo. É esperar da pessoa e essa pessoa te entregar. E não sumir. E não, por exemplo, eu tinha umas alunas no início, alunas de janeiro. Elas eram 2 sócias e elas trabalham em Porto Alegre. Elas bombam em Porto Alegre, são super boas já lá. E elas publicavam muito bem no Insta, estavam ali naquele profissionalismo e tudo mais, e aí começaram a atender, a atrair vários clientes, a agenda lotou e elas deixaram de quê? De publicar no Instagram. Aí a agenda foi esvaziando, né? Elas foram entregando os projetos, estavam precisando de mais clientes, mas aí elas só voltaram a publicar quando a agenda esvaziou. E aí eu fui falar com elas, né? Depois vocês vão querer pegar projeto do dia pra noite, não dá pra lotar a agenda do dia pra noite como estava lotada antes. É uma consistência, certo? Enquanto você está atendendo um cliente aqui, você tem que ter tempo para o teu marketing também, tempo para os teus conteúdos também, para que você consiga ir educando, manter aquecido aqueles seguidores que estão cogitando te contratar, cogitando pedir ali um orçamento para você. Essa consistência, ela é formada, vou até dar uma dica aqui para vocês depois. Deixa eu ver se está aqui. Não está aqui não, nessa aula de hoje. Depois eu vou dar uma dica pra vocês, eu acho que talvez caia na live de amanhã, tá? Sobre essa consistência, como manter essa consistência. Mas a premissa maior, gente, é básica. Organização de tempo. Organização de tempo. Peguem o Instagram de vocês e comecem a utilizar ele de maneira profissional. Por exemplo, como vocês estão aqui estudando agora comigo, vocês não estão só assistindo a live. Então se programa aí para todos os dias às 12h12, de segunda a sexta, você sentar aí no teu computador, sentar junto do teu celular, pegar um bloquinho de notas e estudar. E depois você tirar um período da tarde ou um período da manhã para aplicar isso, sabe? Para aplicar o que foi aprendido. Não adianta você só ficar na mente sabendo que o Instagram é muito bom, você ficar na mente que o Instagram, que você precisa fazer conteúdo, que você já tem uma lista ali de vários conteúdos para você criar e publicar, e você não fazer isso. Né? Só na teoria ninguém vai vender nada. Só na teoria nenhum seguidor vai chegar pra você identificando que você é o melhor profissional pra ele e vai querer te contratar. Então tem que ter essa consistência, tem que ter profissionalismo. Se você não trabalha com profissionalismo aqui no Instagram e nem tá pretendendo trabalhar, não para de postar, certo? Nem posta mais, nem faz mais o conteúdo como você já vem fazendo se você não quer crescer e evoluir cada dia mais. Uma outra coisa sobre isso, certo? Que a 3 também é dessa consistência. Não adianta ficar só no feed, gente. Como eu tava falando pra vocês, feed atrai mais gente, mas o que vende é stories. Então, se hoje você já tem um bom número de seguidores, quanto mais stories você trabalhar, mais você vai ensinar e educar aqueles seguidores que já estão no teu perfil para comprar de você. Se você faz só stories e não faz feed, você vai continuar educando aqueles seus seguidores, o que vai ser muito bom, só que você vai deixar de atrair novos. Então tem que deixar todos os pratinhos aí rodando. Eu sei que dá trabalho, eu sei que ninguém falou, né, também que ter uma empresa era fácil. Ninguém falou que empreender era fácil. Então, se essa é a tua missão de vida, se você quer mesmo ter o teu escritório bem posicionado na tua cidade, daqui, sei lá, uns 2, 3 anos, você seja a grande referência aí na tua cidade, quando falarem de arquitetura, de design, de engenharia, você tem que pagar o preço, tá? Thaís Castro, Lara, em relação ao planejamento, devo definir tudo o que será postado e quais dias exatos? De preferência sim, Thaís, de preferência sim. Uma dica para vocês, tá? Peguem o bloco de notas, as anotações de vocês, a agenda, o caderninho que vocês fazem, e onde vocês anotam aí, e vão anotando cada ideia que vocês tiverem. Vocês estão... Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vocês estão, por exemplo,
Vocês estão consumindo aí, como consumidores, como usuários do Instagram, o conteúdo de vocês. Estão rolando ali a timeline. Aí vocês viram, às vezes, um conteúdo de marketing ou um conteúdo que não tem nada a ver diretamente com a arquitetura, mas aquilo deu um insight. Ou vocês estão assistindo algum vídeo no YouTube e a arquitetura por trás daquele vídeo deu algum insight para vocês, a decoração deu alguma sacada. Anota isso, faz um caderninho aí de anotações, faz um bloco de notas de curadoria para você ir anotando todas as suas ideias. Eu tenho isso no meu bloco de notas no celular e todas as vezes que precisa criar conteúdo, porque aqui eu faço de maneira planejada, né? Eu não publico todo dia. Eu não penso naquele dia que conteúdo eu vou publicar. Não, tá tudo planejado aqui, então eu sei, hoje é dia 22. Eu sei que dia 30 vai cair o conteúdo X, porque já tá planejado, sabe? Tudo isso facilita muito, otimiza demais o tempo de vocês. Pra vocês não ficarem pensando, tem dia que a gente tá com nossa mente criativa mais desligada, né? Faz parte quando a gente tá numa correria aí, e aí a gente não sabe muito bem o que postar. Se você não tem esse planejamento, você acaba postando uma coisa meia boca ali, que não tá coesa com os conteúdos anteriores e com os conteúdos que virão. Tá? Então ter esse planejamento se faz muito necessário. Estela, fazer stories diários é melhor que o feed, por exemplo? Prefiro fazer stories. Não existe essa de melhor nem pior, os dois são fundamentais, tá? Só não consigo postar no mesmo horário sempre. Planeja e deixa o programa postar pra você. E para perfil de inspirações, a questão da foto de perfil também funciona? Ó, o foco aqui, grande, né, é ajudar vocês a posicionar o perfil para que vocês possam vender. Em perfis de inspiração, você não vende porque, enfim, você publica projetos de outros profissionais, né? Mas se você, sei lá, se você tá se formando aí, se esse perfil é de uma pessoa que tá se formando, que tá chegando no final da faculdade ali e quer tornar esse perfil pessoal depois, o ideal é que você já coloque uma foto sua, que você já vá preparando essas pessoas para a tua imagem ali, para que elas fiquem... Lembra, na semana passada, teve uma live aqui que eu falei para vocês sobre as pessoas identificarem o rosto de vocês. O marketing faz isso também. As pessoas precisam identificar o rosto de vocês no conteúdo ali, e esse conteúdo para que ela comece a confiar em vocês. Na primeira vez ela vai falar, quem é essa pessoa? Na segunda ela vai falar, eu já vi essa pessoa. Na terceira vez ela já vai pensar, essa moça aqui ou esse rapaz aqui é do perfil XYZ que eu sigo já tem algum tempo. Aí vai criando esse senso aí de identificação na mente do seguidor, tá? Isadora, vejo que projetos dão mais engajamento do que posts informativos. Acha legal deixar este conteúdo só para os stories? Não, Isadora. Existem foto de projeto sempre vai dar provavelmente mais like, né, mais interação do que o conteúdo de dica, o conteúdo de tutorial, o conteúdo de apresentação, de serviço, alguma coisa do tipo. Só que ele é importante ter lá, porque as pessoas, mesmo tendo menos pessoas vendo aquele conteúdo, essas pessoas que estão vendo estão mais propícias a fechar com você o teu serviço, certo? Porque ela precisa ser educada. Então, vou fazer uma analogia aqui, pronto, os posts de inspiração aqui, como essa nossa colega, ou colega, que eu não sei se é homem ou se é mulher, falou aqui, que tem um perfil de inspiração. Então, ela só posta projeto, provavelmente, né? Esse perfil só posta projeto. E aí, deve dar muita interação, deve dar muito salvamento, deve dar muita curtida, talvez comentário, compartilhamento desse post. Mas poder de venda dá? Não dá, né? Aqueles perfis com frases motivacionais, sabe? Aqueles perfis com frases motivacionais têm um engajamento brutal, tem um engajamento altíssimo. Por quê? Porque tem muita interação. Mas vende? Não vende, né? Então a gente precisa fazer essa mescla sim de conteúdos para que o teu conteúdo ajude aquele teu público-alvo, que é o tema da falha 2, né? Tenha um conteúdo menos técnico, mas também que conecte com aquelas pessoas em outras vertentes que não só o projeto. Se você publicar só o projeto, teu conteúdo, teu perfil vai ficar parecendo um portfólio. E não é esse o objetivo do Instagram, né? O que fazer quando os seguidores vêm pedir dicas específicas para casa deles? Se posicionar. Você vende isso, né? Você tem que se posicionar. Deixa eu ver o que tem mais de pergunta pra gente ir pro passo 4. Pro item 4, que vocês erram muito.
Qual a frequência indicada para postagem no feed? Dia sim, dia não? Não, Mila. A frequência ideal é o máximo que você conseguir postar, certo? Por dia, né? Eu recomendo que vocês façam pelo menos um post diário no feed para que vocês vão crescendo o engajamento de vocês aí. Mas se for muito desafiador para vocês, o que é que eu recomendo, né? Que vocês foquem no número que vocês possam cumprir com consistência aquele número durante, sei lá, durante um mês. Durante um mês vocês estão postando dia sim, dia não, o seu exemplo aí. Postando dia sim, dia não, durante um mês, no outro mês você já vai conseguir postar todos os dias, pelo menos uma vez por dia. E aí no outro mês que você postou uma vez por dia, você já vai conseguir postar, talvez num dia 2 posts, no dia 1 e no outro mês 2 posts todos os dias, e assim você vai aumentando, aumentando. Quanto mais, melhor, porque aí maiores são as chances de você ser visto, tá? Eu sei que vai depender, vai variar aí da quantidade de projetos que você tem feito, vai variar também da quantidade de tempo que você tem para colocar no seu Instagram, né, para se dedicar aqui ao marketing, mas o ideal, de fato, é que você publique pelo menos uma vez no feed e várias vezes nos stories, por dia, né? Daniela. Respondi já, Daniela. O que fazer quando seguidores vêm pedir dicas específicas, né? Já respondi isso. Juliana Silva, de quanto em quanto tempo é necessário postar no feed? Já respondi também. Cris Rocha, não estou conseguindo impulsionar as publicações. Conta desativada, o que fazer? Ian, aí eu não sei por que sua conta foi desativada. Talvez tentar criar uma nova conta. Se sua conta foi bloqueada lá no gerenciador de anúncios, você tem que criar uma nova conta do zero. Tá? Geralmente, quando a conta é bloqueada no gerenciador de anúncios, é difícil que você consiga desbloquear, principalmente nesse período de pandemia, que demora mais, porque o atendimento lá tá mais devagar, tá mais lento, porque eles estão trabalhando numa quantidade reduzida de pessoas. Mas tenta entrar em contato com eles através do chat. Eu não sei o que aconteceu aí pra você. É errado postar inspiração? O Matheus perguntou. Matheus, eu não recomendo. Porque quando você posta inspiração, você leva a autoridade para aquele dono daquele projeto ali, certo? Então faz os seus próprios projetos, mesmo que você não tenha clientes, cria seus projetos imaginários aí, né? Até para você ter portfólio para mostrar para os teus clientes o teu potencial, a tua competência técnica, e evite inspiração. Lara, perdi 1 e o 2, vai ter resumão depois? Vou fazer aquela resumidaça aqui com vocês, já, pode deixar. Café com gesso, oi, tava sumido, hein? Lara, o que você acha de no meio das dicas dar aquele merchan dos parceiros, lojas e fornecedores? Acho ótimo, se isso for uma dica boa para os teus clientes também, para o público que te acompanha, é maravilhoso. Merchan, quando o merchan vem acompanhado de uma boa dica, ele é maravilhoso. Mas postar demais não fica maçante? Marina, eu posto aqui todos os dias da semana 2 conteúdos no feed. Eu faço uma live por dia nos dias da semana e não tá maçante ainda. Eu recebo direct de pessoas todos os dias pedindo mais. Quando você publica, é até o item 4, tá? Vamos já entrar no item 4 aqui, que é falando sobre a falta de anúncios de vocês. Quando você publica aqui no Insta, o teu conteúdo que você publicou agora, vamos supor que você vai fazer 3 conteúdos por dia aí. O conteúdo que você publicou de manhã não vai aparecer para todo mundo. O conteúdo que você publicou à tarde não vai aparecer para todo mundo. O conteúdo que você publicou à noite não vai aparecer para todo mundo. Então, quanto mais conteúdos você faz, maiores são as chances daquele conteúdo que você publicou ter mais interação e o algoritmo enviar aquele conteúdo para os seguidores que te acompanham, certo? Porque não são todos que recebem de você. Então, quanto mais você publica bons conteúdos, né? Porque a premissa é qualidade aqui também, além da consistência, é que você seja mais visto. Às vezes vocês publicam muitos conteúdos, deem uma checada aí, inclusive, quando vocês saírem hoje da aula, da live aqui, vão lá não saiam agora, tá? Mas vão lá no Insta de vocês, olhar o alcance do perfil, dos posts de vocês. Vocês vão ver que o alcance, né, que é o número único de pessoas, de seguidores que viram aquele conteúdo, não é o total de seguidores que você tem. Então, se você tem aí 10 mil seguidores, teu alcance é mais ou menos aí, sei lá, dos 10 mil seguidores que você tem, 2 mil, 3 mil pessoas viram aquele conteúdo. 7 mil não viram, sabe? Então, se você publica um só post ou publica poucas vezes por semana, pouquíssimas pessoas, mesmo você tendo seguidores, vão engajar com você. Número de seguidor não é ativo.
não é ativo do perfil. Ativo no seu perfil, quando a gente fala de tipo, ativo de empresa, sabe? Ativo do seu perfil é o teu número médio de alcance, é o número médio de pessoas que estão sempre engajando com você, é o número de pessoas que assistem teus stories. É por isso que eu falo pra vocês que quando vocês vão fazer uma parceria com alguém, vocês têm que estudar muito bem esse parceiro, porque às vezes ele tem 1 milhão de seguidores, mas tem pouquíssimo engajamento, tem pouquíssimas pessoas que acompanham o perfil dele e não veem, sabe? Então no perfil de vocês também tem a lógica também é a mesma. Tá? Vocês precisam entender que o algoritmo não entrega o conteúdo de vocês para todo mundo e que vocês têm que publicar cada vez mais, encontrar cada vez mais formas e estratégias de fazer o teu conteúdo aparecer para mais pessoas. E por isso a falha 4 é anúncio, falta de anúncio. Muitos de vocês nunca fizeram um anúncio, nunca impulsionaram algum post, ou quando impulsionam da maneira errada, né? E acabam não chegando às pessoas certas aquele conteúdo, acaba chegando para outros arquitetos, para outros designers que não é o público-alvo de vocês, na maioria dos casos. E aí vocês ficam dependentes do algoritmo, já que o algoritmo não entrega para todo mundo, vocês deixam de ser vistos, e aí vocês estão trabalhando muitas vezes um conteúdo super legal, mas o conteúdo de vocês está atingindo somente 30%, 40% do que dos 100% que poderia atingir, certo? Fiquem ligados nisso. Marketing precisa de investimento também nessa parte de anúncio, vocês precisam entender sobre isso. O Facebook, até um tempo atrás, né, alguns anos atrás, o Facebook era a melhor plataforma para você atrair novos clientes. Com o tempo, foi entrando tanta gente lá que o conteúdo passou a ser visto cada vez por menos pessoas. Por quê? Porque imagina aí que você está publicando aqui um conteúdo agora e o teu seguidor segue 1.000 pessoas, certo? Se 1.000 pessoas publicam, se dessas 1.000 pessoas, vamos fazer aqui uma conta, vamos viajar na maionese juntos aqui, tá? Se dessas 1.000 pessoas que o teu seguidor segue, 300 publicam naquele dia, você acha que você vê 300 posts? Você não vê 300 posts, né? O algoritmo tem toda uma inteligência por trás que faz você ver mais ou menos determinados conteúdos de determinados perfis que você segue. Às vezes você segue aqui esse perfil, mas não recebe os conteúdos do feed. Às vezes você segue perfis de pessoas que você precisa estar entrando no perfil daquela pessoa para ver o conteúdo, porque o Instagram não mostra na tua timeline ou não te notifica quando ela, por exemplo, inicia uma live. Então a gente não pode ficar dependente do algoritmo. Seu conteúdo tem que estar sempre ali, você tem que ter sempre uma verba preparada para fazer esse marketing aí e ser mais visto por mais e mais e mais pessoas, certo? Vou já fazer um resumo aqui com vocês dos 4 e vou passar para vocês também três passos aqui para que vocês possam organizar aí o planejamento. Vou passar hoje o planejamento, como que vocês organizam o planejamento para o feed de conteúdo já, tá? Deixa eu responder aqui a vocês. Estão gostando? Estou tirando dúvidas aí? Estão tendo sacadas? Vão me falando aí, tá? Lara, dá pra usar o estúdio do Facebook pelo celular? Não, Diana, infelizmente ainda não dá. Ele não é responsivo para celular ainda, infelizmente. Então só pelo computador, tá? Ana Lúcia, vejo pessoas de outra área, tenho muitos seguidores em decoração de interiores só com inspiração. O que você acha? Não recomendo pessoas que publicam inspiração. Essas pessoas não vão vender. Lara, você tem alguma aula ensinando conteúdo para feed, stories? Fico perdida em como dividir os conteúdos. Tá? Tenho no curso, tá? No meu curso tem aula sim. Mariana, meu perfil está há quase um ano abandonado. Quero retomar aplicando as dicas. Devo apagar os posts anteriores? Não, Mariana, não. Recomeça, né? Retoma de agora, tá? A partir de agora e vai criando os conteúdos em cima dos que já tem mesmo. Gil, oi Gil, Jussara, fiz 2 parcerias. A que tinha a metade de seguidores deu mais retorno. Geralmente é assim. Inclusive, vocês querem uma live sobre parcerias depois? Que eu tenho umas dicas pra vocês sobre influenciadores aqui. Me falem aí que aí eu programo pra vocês, tá? Tem umas dicas bem boas aqui pra influenciadores. Pra quem quer contratar influenciadores, né? Pra quem tá começando o perfil agora, Neide perguntou. Os anúncios podem ser frequentes para crescer o público do Insta? Sim, com certeza. Anúncio é bom para quando você está começando, é bom para quando você está retomando, é bom para quando você está crescendo, é bom para quando o teu perfil já está indo bem e você quer que ele fique ainda melhor. Anúncio é sempre bom,
Obrigada, gente, pelo feedback. Qual o melhor programa, custo-benefício para programar postagem? Vini, estúdio de criação. E para quem quer programar stories, MLabs. Só recomendo esses dois hoje, tá? Tinha o Hootsuite também. O Hootsuite ainda programa, mas só feed, tá? Para quem quer programar stories também, o MLabs faz isso. Vamos lá, estão perguntando aqui os erros, né? Deixa eu... Ah, estão falando da parceria, certo? Deixa eu anotar aqui já pra vocês, que senão eu esqueço. Certo? Live de parcerias. Gente, peço desculpa aí pela voz fã, inclusive, também. Pela minha falta de ânimo, pelo meu olho baixo. Mas pra quem não acompanhou semana passada, Corona chegou por aqui, chegou e ficou, mas vai sair. Vai sair, já tô bem melhor. Final de semana eu tava bem acabadinha, mas já tô bem melhor, tá? Espero que vocês... O objetivo dessa live aqui de hoje não era nem aparecer bonita pra vocês, não era aparecer boa, com cara boa, não. É pra que vocês entendam aí, peguem as sacadas que vocês precisam pegar e coloquem e apliquem no perfil de vocês. Coloquem isso em prática, hein? Façam valer meu esforço aqui por vocês, por favor. Ó, deixa eu fazer o resumão aqui dos problemas, tá? Vamos lá. Problema 1, que torna o conteúdo de vocês fraco e sem conversão do perfil. Problema 1, comunicação falha ou super técnica. Aquela comunicação zero descomplicada para o público-alvo, sabe? Quando você começa a publicar um conteúdo e aquele conteúdo tem mais interação de outros arquitetos, tem mais interação de outros designers de interiores, de outros engenheiros, de fornecedores, mas de público-alvo que é bom nada. Então, rever aí o tipo de conteúdo que você está publicando no seu perfil, rever se aquela comunicação... E não é você só que tem que rever, você pode pedir ajuda aí para um amigo seu que não é da área, que talvez seja o teu público-alvo, envia o post para ele e fala assim... Cara, tu entende tudo que tá vendo? Tu entende tudo que eu falei aqui? O que esse post o que você sentiu? Qual foi a sensação que você teve com esse post? Quando você lembra do meu nome, quando você lembra do meu perfil e olhando tudo, qual que é qual que é a melhor qualidade que você vê nesse perfil? O que você acha que eu poderia melhorar? Pede ajuda para os universitários, sabe? Pra gente que tá de fora aí desse mercado. Porque às vezes você é tão bom no que você faz, você é tão competente na parte técnica do que você faz, que você acha que outras pessoas também entendem aquilo, também estão entendendo aquela tua linguagem, quando na verdade não, certo? E aí não adianta de nada você ser muito bom na técnica, você ser super inteligente naquilo que você faz, se você não converte, né? Não aplica, não vai poder atender clientes para aplicar essa técnica. Então, comunicação de vocês precisa ser descomplicada, focada no público-alvo que vocês querem atingir e de uma maneira fácil, certo? Tem que ter gatilhos mentais, vai ter aula de gatilhos mentais que eu já prometi pra vocês semana passada, tem que ter gatilho mental, tem que ter conexão emocional, vocês têm que aparecer, vocês têm que falar na linguagem do cotidiano e não naquela linguagem super rebuscada, sofisticada, tá? Porque isso distancia. Tem muita gente que acha que falando dessa maneira, né, super sofisticada, super técnica, tá trazendo credibilidade pra você ali, mas o teu seguidor não tá entendendo nada. Ele pode até achar, porra, aquela arquiteta ali é muito foda, ela entende muito bem do que ela faz, mas ele não cogita te contratar porque ele não entende a tua linguagem, ele não sabe o que você tá falando. Tá? Então essa é a primeira falha. A segunda falha é a falta de um foco, que aí no marketing digital a gente chama muito isso, né? Existe uma estratégia para que você garanta mais foco, que é o nicho de mercado. Então, se você não tem foco, se o teu conteúdo fala de tudo para todo mundo, fala de todo tipo de serviço que você pode operar para todo mundo, a pessoa fica perdida, a pessoa fica ali morna. A gente precisa aquecer cada pessoa daquela. Cada pessoa que entra no seu perfil precisa subir na escadinha ali, nos degraus do entendimento da necessidade de te contratar. Então, se você se comunica de uma maneira generalista, você acaba não se comunicando de maneira certeira pra ninguém. É só vocês verem, tipo, por exemplo, loja de quem que vende mais? Quem que gera mais desejo? Uma loja de grife focada no público feminino ou uma loja de departamento? Sabe? Quem que gera mais interesse? Quem que as pessoas gostariam mais de comprar? Em qual loja elas gostariam mais de comprar? Em mulheres grávidas, eu sempre trago essa dica aqui pra vocês. Mulheres grávidas preferem ir
numa ginecologista que também é obstetra, que também é focada em gestante, ou ela prefere ir numa profissional super abrangente que é expert em outras coisas? Quando a gente está com dor de cabeça, a gente prefere ir num clínico geral, a gente prefere ir no neurologista. Quando a gente quer contratar uma pessoa para reformar a nossa empresa, a gente prefere um arquiteto expert em projetos comerciais ou a gente prefere um arquiteto generalista? Tudo isso no seu perfil chama muita atenção. No mundo offline você pode atender do jeito que você quiser, o número de públicos que você conseguir, tiver braço aí para projetar para eles, mas no mundo online, quanto mais focado você for, mais você cresce, mais rapidamente. 3, falta de profissionalismo. Tapa na cara de hoje ficou para isso, né? Falta de profissionalismo. Quando vocês entram aqui no perfil, vocês não podem desistir fácil. Ou vocês não podem querer ter o imediatismo de um conteúdo que vocês publicaram semana passada, surtir efeito agora. Não. Ele precisa ser construído, ele precisa ser educado aos poucos. Tá? Vocês provavelmente quando compram de alguma empresa ou de algum escritório, de alguma coisa aqui, de alguma marca aqui no Instagram, vocês não começam a seguir agora aquele perfil e já compram. Vocês são alimentados, vocês passam um tempo ali naquele perfil, entendendo se aquele perfil está gerando confiança, se vocês confiam mesmo naquela pessoa que está vendendo aquilo, vocês vão precisando de um tempo de maturação para fazer aquela compra. O mesmo acontece com os seguidores de vocês, viu? Então, o tapa na cara ficou por conta disso. Vocês precisam se tornar profissionais nessa bagaça aqui do Instagram. Não adianta fazer as coisas meia boca aqui, não. Se você faz meia boca, ou se você só quer postar feed, ou se você só quer postar stories, para de perder teu tempo, vai atrás de outra forma aí de atrair teus clientes, porque não vai funcionar dessa maneira. Você precisa trabalhar de maneira profissional o teu marketing tem que estar no horário certinho ali do teu expediente, não é para você finalizar o teu projeto 10 horas da noite, acabou o teu expediente 10 horas da noite e aí sim você começar a pensar em marketing. Não, precisa estar dentro do teu cronograma, dentro da tua agenda, tá? E o 4, falta de anúncio, depender só do algoritmo, né? Falta de anúncio, falta de estratégias que atraem, que façam você ser visto por mais pessoas. A principal delas é o anúncio, existem outras, né? Mas a principal delas é o anúncio, para que vocês consigam ser vistos e não dependam do algoritmo para ser visto até por aquele público que te segue, mas também para estar sempre atraindo novas pessoas ali, mesmo se você se formou agora e está iniciando seu perfil, mesmo se seu perfil já tem vários seguidores, tem que ter anúncio sim, tem que ter estratégia de captação sempre de novas pessoas, tá? Falei aqui pra vocês, né, sobre feed stories. Gente, conteúdo pra feed pode ser aquele conteúdo mais de palco, aquele conteúdo mais bonito, com layout mais legal, mais trabalhado, bem planejado. Stories é bastidores, é o que você tá fazendo agora aí no teu computador, onde que você tá indo atender o seu cliente, a loja que você tá ajudando o teu cliente a comprar aqueles produtos de decoração. Stories não precisa ser bem trabalhado. Se você tiver tempo para trabalhar um layout ali nos teus stories, ótimo. Mas faz isso quanto mais orgânico, né, você fizer isso, quanto mais natural isso parecer para os teus seguidores, mais você vai atrair esses seguidores, mais você vai se conectar com esses seguidores e ganhar a confiança deles. Tá? Vamos lá. Dicas para vocês. 1. Entenda o seu seguidor. Ele é seu, você precisa valorizar a opinião dessa pessoa. Tá? Você precisa valorizar a opinião desse seu seguidor, que é o teu público-alvo, para você entender que tipo de conteúdo mais ele quer ver pelo teu perfil, para que você parar de publicar muitas vezes um conteúdo que não está dando resultado, remodelar esse conteúdo, trazer novas abordagens daquele conteúdo para atingir o teu público-alvo. Pergunta nos stories, pergunta no direct para os mais engajados, os tipos de conteúdos que ele mais gosta de ver, tenta se relacionar com essas pessoas para que você possa entender, tá? Essa é a dica 1. Dica 2, no teu perfil do feed, no teu conteúdo do feed, você precisa ter 3 tipos de conteúdos. Conteúdos de atração de novos seguidores, conteúdos de engajamento dos atuais seguidores e conteúdos de vendas dos atuais seguidores também. Então não adianta você publicar só projetos, você tem que ter essa mescla aí de tipos de conteúdos dentro do teu perfil para que você possa atrair sempre mais pessoas, mas sem deixar de engajar aquelas pessoas que já estão no teu perfil, quase engatilhadas para comprar e sem deixar também de vender. Então você precisa criar estratégias de vendas. Muitos de vocês me falam, Lara, eu já publico há anos, eu estou há 1 ano publicando, eu nunca atraí nenhum cliente através do meu Instagram. E aí eu pergunto, você já aplicou alguma estratégia efetiva mesmo de vendas, alguma estratégia de marketing ali, de conversão? E a pessoa, não sei nem o que é isso.
Aí como que aquela pessoa vai comprar, né? Muitas vezes o teu seguidor, você educou o teu seguidor, você engajou aquele teu seguidor, mas não vendeu. Ou muitas vezes você tá só vendendo para ele e ele não tá educado a ponto de querer comprar. Então você tem que entender qual que é o nível de predominância aí do teu perfil dessas pessoas para que você possa ofertar conteúdos para elas que vão educando ela e fazendo ela subir nessa escadinha que eu tô falando aqui durante toda essa live. Tá? Dica 3, organize seu tempo, como eu estava falando. Tira um dia ou tira determinados horários fixos aí na tua agenda, dentro do expediente, para trabalhar o marketing, para que você possa organizar o teu conteúdo, planejar muito bem esse conteúdo, planejar os dias que vai ter post, do que vai ser esse post, qual que é o horário que vai sair esse conteúdo para os seguidores, o que você vai abordar no feed, o que você vai abordar nos stories. Esse conteúdo precisa estar bem planejado. Tá? Eu já tive, fica a dica pra vocês da live 35, que tá lá no YouTube. Aula 35 no YouTube, youtube.com/larepinho. Tem a aula... Eita, garganta secou. A aula 35 lá no YouTube. Nessa live que eu fiz aqui no Insta e subi lá o replay pra vocês, eu dei várias dicas sobre conteúdos, eu dei várias dicas de conteúdo pra feed, pra stories. Assistam lá, que ela tá bem completa, bem legal pra vocês. Tá? Então fica essas 3 dicas aí de organização de tempo, de relacionamento com o seguidor e também mesclar nos tipos de conteúdos para que você possa educar essas pessoas cada vez mais. Eu quero tirar um print com vocês aqui agora. Eu quero pedir que eu vou postar esse print que eu vou tirar agora da gente aqui. Vocês estão gostando aí desse conteúdo? Pegaram tudo? Pegaram o resumo ou querem que eu fale de novo? Me falem se pegaram tudo. Manda um ok aí pra mim. Eu quero postar esse feed aqui no feed para que vocês possam me dar feedback sobre essas lives que eu tô fazendo e pedir os próximos conteúdos, sobre o que mais vocês querem de conteúdos. A gente tem tema para amanhã, mas tem vaga ainda para novos conteúdos ainda durante essa semana, tá? Então, os que vocês podem pedir... Manda lá no feed, deixa eu tirar aqui o print logo, antes que eu me esqueça. Vamos lá, hora do print. Me marquem também, porque às vezes o print de vocês sai melhor do que o meu. Que aí talvez eu escolha o print de vocês para publicar no feed, tá? Gente, era isso, certo? Revejam esses quatro problemas na comunicação de vocês. Muitas vezes é isso que vocês estão deixando por isso que vocês estão deixando de vender. Comunicação falha, falta de foco, que é falta de nicho, falta de profissionalismo, que é a falta de consistência, e falta de anúncios, né? Falta de estratégias para aparecer para mais pessoas. O item 4, falta de anúncios ou de estratégias para aparecer para mais pessoas, tá? Esse é o tema do item 4. Resolvam essas 4 falhas aí no perfil de vocês, mão na massa, tá? Amanhã a gente tem mais, se Deus quiser. Muito obrigada pelos votos de melhorias aí, em relação ao corona que eu peguei aqui. Muito obrigada pelas orações, por estarem acompanhando aqui. E eu quero ver o feedback de vocês lá no post do feed que eu vou fazer agora, tá bom? E aí, quem tiver dúvida sobre esse conteúdo, quem quiser pedir, quem tiver sugestão de temas para novas lives, manda lá no feed também, que eu vou adorar ver o feedback de vocês por lá, tá bom? Beijo, ótima semana pra gente, que a gente consiga aplicar tudo, saúde, se cuidem, e a gente se vê amanhã às 12h12.